Pois bem, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos nós, é, uma das nossas maiores necessidades é mais da paz de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Paz esta que somente ela é poderosa para guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se o nosso coração e a nossa mente não estiver guardado em Cristo Jesus, mediante a paz de Deus, nosso coração e a nossa mente ficam vulneráveis a maus sentimentos e a maus pensamentos maus e impuros, né? E se o coração estiver desprotegido também, não estiver guardado em Cristo Jesus, fica vulnerável a sentimentos diversos, né? Sentimentos maus e impuros. Então é somente a paz de Deus para guardar os nossos corações. E nós necessitamos, é uma das maiores necessidades que nós temos, uma das urgentes e maiores necessidades é da paz de Deus, pois somente ela é quem pode guardar os nossos corações em Cristo Jesus. E uma das coisas que estava meditando agora há pouco é a questão da compreensão, a necessidade de compreendermos as Escrituras, não somente compreender as Escrituras, mas também o poder de Deus, né? Compreender as Escrituras não é o suficiente, não é o bastante. É necessário compreender o poder de Deus. Também, as Escrituras e o poder de Deus. E a não compreensão das Escrituras faz com que cometemos erros. Então, como diz o Senhor Jesus aos saduceus, não é de admirar que vós errais tanto, né? Pois não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é necessário compreensão, né? Muitos de nós, ou nós falamos, citamos versículos, mas sem ter compreensão daquilo que nós estamos citando, que nós estamos falando. Qual é uma das citações que nós muito usa e de forma enganosa para nos proteger, né? Nos defender, quer dizer, das nossas responsabilidades, pais e mães, né? Cita assim, mas a Bíblia diz que os filhos devem honrar pai e mãe. Sim, a Bíblia diz, mas também a mesma Bíblia, ou as Escrituras, ou não, as Escrituras, diz: vós pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, vós pais, instruir os vossos filhos nos caminhos do Senhor. Então são responsabilidades que pertencem aos pais. Então, filho deve honrar pai e mãe, sim, deve. Um mandamento. Mas tem dois. E um certo dia alguém, citando isso, no meu espírito entendi que aquela citação era maligna. E nos faz lembrar quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás citou as Escrituras, texto das Escrituras, trecho das Escrituras. E o Senhor Jesus disse, mas também está escrito. Então é necessário compreensão. Resumindo, é necessário compreender as Escrituras. E senão nós iremos crentes papagaios. Mas, bom, na minha fala, nessa caminhando e falando, quero deixar algo bem claro, que quando eu falo algo a respeito das Escrituras, falo com um propósito e a esperança de levar aquele que escuta, aquele que ouve, a pensar, que nós necessitamos de ser despertado para pensar. Nós necessitamos da meditação, de meditar, E muitas das vezes uma meditação vem através de uma chamada de atenção, de uma exortação. Então, se nós amamos uns aos outros nós devemos despertar, procurar despertar a mente de um dos outros para a meditação. Então o objetivo não é outro, não é de ensinar e não é de doutrinar a ninguém. Até então não sou mestre de ensino, não sou ensinador e nem doutrinador. Então quando eu falo no objetivo e esperança, na esperança daquele que ouve, pensar naquilo que foi dito. Quem sabe, pensa, para pensar, para meditar, e aí adquire a compreensão. Compreensão que produz edificação. Porque cristianismo sem edificação é nada e mais nada. Sem construção, Sem edificação, sem construção, é nada e mais nada. Por que razão? Porque no tempo de Deus, vem a tempestade e o vento.
E aí, se não tiver uma vida construída, uma vida espiritual firmada, construída em Cristo Jesus, né, tudo vai por água abaixo. Né? Então, as tempestades e os vendavais, ela vem na vida de todos nós. E quando vem, né, só temos uma coisa a fazer: é ficar dentro da casa que foi construída. Se tivermos convicção, certeza de que a casa foi bem construída, no lugar certo, no lugar que Deus quer que nós construímos, nós não vamos temer nem os ventos nem as tempestades. Não vamos temer. Ainda que nos assuste, que nos apavore em dados momentos, nós não vamos temer. Então, e isso é ser crente virgem sábio. Porque ser crente virgem não é suficiente, não é tudo. É necessário ser crente virgem sensato. Então é necessário a compreensão. Compreender as escrituras, e não só as escrituras, mas o poder de Deus. Compreender as escrituras somente não é o suficiente. Nós escutamos, ou já escutamos alguém falar, dizer: a Bíblia, já começa dizendo errado, né? A Bíblia, não é Bíblia, as escrituras. Só por aí já começa. E uma coisa também, irmãos, que nós podemos identificar o enganoso, o engano, a mentira, a distorção, aquilo, a verdade distorcida na primeira palavra, ou nas primeiras palavras. Então, o crente manso e humilde, se ele é manso e humilde, como diz o Senhor Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde. Se o crente for manso e humilde, ele não dá coisa, ele não dá cabeçada, ele não é contradizente, ele ouve com o coração, com humildade, aquilo que lhe é dito, e ele vai meditar naquilo. Então, se nós formos mansos e humildes, ou tiver a simplicidade da pomba e a sagacidade da serpente, nós vamos ouvir e vamos meditar naquilo. Então, quando já começa: mas a Bíblia não proíbe isso, não proíbe aquilo. Onde está escrito na Bíblia que é proibido vestir assim, que é proibido comer isso, que é proibido beber aquilo outro? Mas devemos lembrar que não é só o pão, a água também. Não há somente a farinha, há o azeite também. Não só a palavra, mas há a testemunha, que é o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. Então, se nós não tiver firmado, não tiver conosco esses dois princípios, vamos cair no engano. Sim, cairemos sim no engano, ou ignorar as Escrituras e o Espírito Santo de Deus. Então, aí nós vamos lembrar, lá no Apocalipse, nas 7 cartas direcionadas, enviadas às 7 igrejas, nós vemos tanto nos Evangelhos, como lá no Apocalipse, nós vemos o Senhor dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós devemos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas do Senhor, aos crentes salvos, aos chamados para a salvação. Então, se as Escrituras não proíbem tal coisa, não diz que tal coisa é indecente, é imoral, ou é pecado, nós devemos perguntar: mas e o Espírito Santo de Deus, o que ele diz a esse respeito, sobre esse assunto? Talvez tal coisa não é iniquidade, não é injustiça, não é transgressão, mas talvez seja indecente e imoral. Então aí entristece o Espírito Santo de Deus. E do que nos adianta guardar a palavra no nosso coração, se nós não tivermos ouvido para ouvir o que o Espírito Santo nos diz? Então, é nada e mais nada. Eu procurei passar por caminhos mais desertos, mas parece que não adiantou muito não. Eu gosto de caminhar onde não há pessoas, lugares isolados. Então, voltando ao assunto. Então, voltando ao assunto, a necessidade da compreensão. E um dos porquês, por causa dos perigos, dos muitos perigos, nós deveríamos perguntar, baseado nas várias recomendações que o Senhor Jesus, a advertência que o Senhor Jesus nos deixou, a respeito dos anticristos, dos falsos cristos, dos falsos profetas, dos obreiros fraudulentos, dos cães, E então nós deveríamos perguntar: onde estão hoje, onde se manifesta hoje os falsos cristos e os anticristos, que são espíritos encarnados, que se encarnam? Onde estão esses tais hoje, os falsos profetas? Quais são as características do verdadeiro e do falso? Então, se nós não souber, por ignorância, nós nos tornaremos presas fáceis. Que a cidade é uma parte da cidade dos mortos. Mas voltando ao assunto. Então nós deveríamos perguntar, porque é verdade,
É verdade a existência desses tais, que dos quais o Senhor Jesus nos advertiu, nos chamou a atenção para que nós venhamos ter cuidado. E é da nossa responsabilidade. Não é o pastor que é responsável. Somos nós que... Isso é da nossa responsabilidade. A vigiar, a ter cuidado. Cuideis para que não sejais enganados. Que ninguém vos engane, diz Paulo. Então é da nossa responsabilidade. E para isso, nós temos que examinar as Escrituras com diligência, com zelo, com cuidado. E examinar não com o propósito de sair por aí, pode morar nos outros, ensinando os outros, para pregar somente, mas para a nossa salvação, para a salvação das nossas almas. Examinais as Escrituras, pois cuidais de nelas a vida eterna. Então, voltando ao assunto, é necessária a compreensão. Se não tivermos convicções, como diz o Senhor, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Será que nós já avaliamos a nós mesmos, julgamos a nós mesmos? Quando foi que fizemos isso? Que julgamos a nós mesmos para ver se nós tem algo precioso adquirido, guardado em nossos corações. Então, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, o que nós temos guardado? Quais são as convicções de fé que nós temos guardado? Que guardamos, ainda que necessário fosse sofrer percas, ainda que necessário até morrer da nossa vida, o que nós temos guardado. Então, nós devemos perguntar. Bonjour. Então, nós devemos perguntar o que nós temos guardado. Será que nós não somos como aquele pastor, um daqueles pastor anjo, lá das 7 igrejas? Tu tens famas de que vive, mas está morto. Tu és pobre, miserável, desgraçado. E essas palavras foram dirigidas pelo Senhor Jesus, aquele que sonda e conhece os corações, a um dos pastores das 7 igrejas lá da Ásia. Então, será que nós não somos como esse pastor? Esse anjo da igreja lá? Então nós devemos examinar a nós mesmos. E graças a Deus que todos os meses nós ouvimos e lemos o texto, no culto, na reunião da ceia do Senhor, quando nós reunimos para ceiar. É um texto que nós deveríamos ter guardado em nossos corações e ter compreensão sobre o mesmo. E muitos de nós não sabemos nada sobre o que Paulo recebeu do Senhor, e ensinou aos coríntios, crentes em Cristo Jesus, lá na cidade de Corinto. Ele já começa dizendo: o que eu recebi do Senhor eu vos ensinei. E ali do verso 23, salvo engano, do capítulo 11 de 1 Coríntios, do verso 23 até o verso 32, salvo engano, são 23 ao 32, 7, dá 9 versículos. Então, e inicia, logo no início do texto, que é lido na ceia, é dito assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba. Então, a primeira coisa é examinar-se a si mesmo, a nós mesmos, individualmente, cada um examine-se a si mesmo. Então, nós poderíamos perguntar: será que nós examinamos a nós mesmos? Qual foi a última vez que nós examinamos a nós mesmos? Será que nós não estamos comendo do pão e bebendo do cálice indignamente, por não examinar a nós mesmos? Porque a primeira recomendação é que examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba. Então, e o texto termina dizendo: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados juntamente com o mundo. Então ali deixa claro que nós, por falta de zelo, nós não julgamos a nós mesmos. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgados. E o interessante, estou rindo, mas não é de deboche não. O interessante também é que se nós dar uma olhadinha para nós vamos enxergar, uma das coisas que nós vamos enxergar é que nós ficamos brabinhos, ficamos nervosos, irados, quando alguém nos julga. Produzimos um fruto amargo, pelos seus frutos conhecereis. Os frutos são gestos e palavras, comportamentos e palavras. E se alguém fazer um juízo de valores dos nossos frutos e disser e for sincero no falar assim: olha, esse seu fruto aí ele é amargo, ele é venenoso, nós ficamos bravos, nós não gostamos não. Esse seu comportamento é indecente, é imoral, isso não é coisa de crente. Porque nós, para avaliar, para julgar, nós temos que conhecer os valores. Por exemplo, o que é ser crente em Cristo Jesus? Qual a ideia que nós temos? Então aquele que sabe o que é um verdadeiro crente em Cristo Jesus, então ele vai entender também o que é um mau crente, um crente não convertido, um crente indecente, imoral, profano. Ele vai discernir, ele vai entender, vai ter compreensão. E para o próprio bem do tal, ele não vai estar crucificando e nem condenando. Ele vai estar apresentando o resultado da avaliação dele. Porque nós dependemos uns dos outros,
Então, no vídeo passado, eu acho que eu falei um pouco sobre a má interpretação e não julgueis para que não sejais julgado, né? Então nós temos que pegar o início, né, e até o fim da revelação, para que nós venhamos ter compreensão. Porque se nós observarmos o que o Senhor Jesus disse e para quem Ele disse, né, e não observar o que Paulo disse, diversas vezes Paulo disse a respeito do julgar, né, vai dar a ideia, vai parecer que há contradição. Mas não há contradição. Não há. A falha está em nós, por falta de compreensão das Escrituras, do que diz as Escrituras, por nós não compreender as Escrituras, né? Então, muitos de nós, por não compreender as Escrituras, nós ficamos só do lado direito do corpo, né? E desprezando o lado esquerdo do corpo de Cristo Jesus, né? Então, aquele que é mesmo, por exemplo, no texto da ceia, né, que é lido na ceia todos os meses, e que é lamentável, é assustador e triste, é que muitos dos nossos pastores, eles não têm compreensão e nem chamam a atenção do corpo, do rebanho da igreja, para a seriedade daquelas palavras, né? Então isso é triste e lamentável, né? Parece ser comportamento de homens que não estão nem aí se almas ali vão perecer, né? Então logo a seguir o apóstolo São Paulo disse o seguinte: aquele que come e bebe indignamente, vírgula, não discernindo o corpo do Senhor, não compreendendo o corpo do Senhor, o tal come e bebe para a sua própria condenação. Então, amados irmãos, seja quem quer que seja, comer e beber do cálice do Senhor indignamente, não compreendendo, não discernindo o corpo do Senhor, seja quem quer que seja, todas as vezes que comer e beber, o tal ou a tal vai estar comendo para a sua própria condenação, né? E um dos perigos também da má interpretação, do não entendimento, é que nós devemos entender que o Senhor é longânimo, Ele é paciente e longânimo. Um dos caráteres do nosso Pai Celestial é que Ele é longânimo, né? E nós vemos a longanimidade do Senhor sendo revelada lá no primeiro julgamento, no primeiro juízo, no Éden, né? O homem pecou, mas o Senhor Deus não veio de imediato possuído de ira, né, de uma grande ira, e não desceu do céu assim, na mesma hora, logo depois que o homem pecou. Não, Ele veio no tempo dele, na viração do dia. Ele não se precipitou. Então há um tempo determinado pelo Senhor Deus, e nós sabemos que o tempo e as estações pertencem exclusivamente a Deus, o juiz dos vivos e dos mortos, né? Então, amados irmãos, um dos perigos é que muitos de nós, todos os meses, come e bebe, está comendo e bebendo para a sua própria condenação. E se o tal que come e bebe para a sua própria condenação não se arrepender e converter antes que o tempo dado pelo Senhor Deus termine, a condenação do tal será certa e há de chegar. É por isso, né, e que há muitos fracos e doentes hoje, e muitos já mortos espiritualmente. Paulo também, o apóstolo Paulo disse isso abertamente à igreja lá em Corinto, né? Ele não escondeu. Então, amados irmãos, há tantos doentes espirituais, fracos na fé, mortos sem vida, né? Então, sem saber a origem, a semente que foi plantada, aí deduz que foi aquele golpe que sofreu, aquela palavra que foi dita, ou foi o divórcio, ou foi isso, ou foi aquilo, né? Enquanto a origem foi na sensatez, foi não procurar conhecer a Deus e a sua palavra, compreender a sua palavra, a palavra de Deus, né? Foi crente insensato, né? Crente louco, né? Por anos e anos comeu e bebeu, né, indignamente. De que maneira? Não compreendendo, não discernindo o corpo do Senhor. Então é necessário, irmão, a compreensão. A compreensão é como que comer, alimentar e fazer a digestão. Se nós comer algo e não descer, não engolir, não ingerir e vier a vomitar, o que acontece? Não vai produzir efeito. Então é necessário a digestão, né, para que a substância do alimento vai para o sangue. Uma vez indo para o sangue, né, é impossível retirar a substância que vai para o sangue. Passa a fazer parte de nós, né? E o Senhor Jesus falou sobre isso, né? Aquele que não come de mim não faz parte de mim, né? Quando Ele se autodeclarou ser o pão da vida, né? E depois veio a instituição da Santa Ceia, né? Então, nós temos que ter compreensão, né, das Escrituras. Aí, voltando ao assunto, tem que ter cuidado para não falar de forma que eu estou querendo ensinar algo ou doutrinar alguém, né? Simplesmente, tão somente, com o objetivo de fazer aos que me ouvem pensar, né? Bom, vou desligar aqui, depois eu... Bom, amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, voltando à conversa, né? A hora que eu chegar no meu destino, estiver próximo ao meu destino, eu vou parar de falar, né?
de gravar também, de filmar também. Então, voltando ao assunto, né, da compreensão. Aquele que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, não compreendendo o corpo do Senhor, o tal come e bebe para a sua própria condenação. Então, por falta de compreensão do corpo, de discernimento do corpo do Senhor, né, aí o crente vai comendo e bebendo, mês após mês, inconsciente, sem saber que ele está ali comendo e bebendo não para a vida, mas para a sua própria morte, para a sua própria condenação, né? Porque a palavra viva e eficaz, a palavra do Deus vivo, né, ela produz, pode dar vida, mas também pode matar, né? Então, exige cuidado e temor da nossa parte, não brincar com as coisas santas de Deus, porque seja quem quer que seja, se brincar, vai brincando, zombando de Deus, né? Tá zombando de Deus, e pelas escrituras de Deus não se zomba, porque ele não se deixa escarnecer, né? Então, o que acontece? Por falta de compreensão das escrituras, né, podemos cometer pequenos erros, mas podemos cometer grandes erros. Podemos cometer pecados que não é para a morte, mas também podemos cometer pecado para a morte, né? Vou estar vermelho, mas vou atravessar assim. Então, isso é brincar, isso é zombar de Deus, não levar as coisas do Deus vivo acima de tudo dessa vida, né? E sem não interessar, obter compreensão das escrituras, né? Se não tem compreensão, vai viver em perigo. A qualquer momento o crente ou a crente pode cometer um pecado de morte. Ou a qualquer momento o tempo dado pelo Senhor Deus, tempo que nós não sabemos quando se finda, né, pode vir o juízo de Deus, né? Então, é necessário compreender as escrituras, mas também o poder de Deus, né? Para não sermos condenados com o mundo, né? Que ai de nós, se o Senhor Deus, Pai nosso que estais nos céus, não nos repreender, né? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados juntamente com o mundo, né? E para quem conhece o nosso Pai Celestial, né, para quem é filho de Deus, é impossível um filho adulto que nunca experimentou a repreensão do Pai. É impossível. Então, se disser que é filho de Deus e nunca tiver experimentado a repreensão do Senhor, do nosso Pai, né, então não é filho, é mentira, é engano, né? Então, uma das coisas que nós, filhos do Pai Celestial, devemos conhecer, né, ter conhecimento, ter compreensão, de como dói o açoite do Pai. Dói, mas dói mesmo. Então, aonde que nós entendemos que é melhor obedecer do que, né, sofrer os açoites, né? Então, quando nós temos compreensão dessa verdade de que o nosso Pai açoita e de que o açoite dói muito, mas dói muito mesmo, se nós temos essa compreensão, e quando nós vemos um irmão nosso, né, quando nós vemos um irmão nosso fazendo coisas que pode levar o nosso Pai Celestial a repreender a ele, castigar, açoitar a ele, nós vamos exortar o nosso irmão, vamos chamar a atenção dele, entendeu? Para que ele não venha ser açoitado pelo Pai, entendeu? Então, isso, nós encontramos uma figura disso, né, na nossa vida humana, né? Nós filhos, né, que fomos repreendidos, corrigidos, açoitados pelos nossos pais da carne, né? Isso é sombra, reflexo, retrato, né, desse caráter do nosso Pai Celestial, o de repreender, nos açoitar para o nosso próprio bem, para que não venhamos ser condenados juntamente com o mundo, né? Então, o que acontece? Né, se nós temos compreensão dessa verdade, nós vamos, quando nós vemos um irmão nosso, né, na beira ou praticando algo, né, que vai tornar ele merecedor de açoites, né, nós vamos implorar, chorar, falar com ele, com amor, com profundidade de coração. Não faça isso, não faça isso, né? Isso entristece o espírito do nosso Pai. E outra coisa também, com certeza o Pai vai te repreender, né? E nós sabemos que uma das varas, quem é filho sabe, que uma das varas que o nosso Pai Celestial usa é a dor, né, e a enfermidade. É para o nosso próprio bem, né? Para o nosso próprio bem. Então, quando somos pegos para ser açoitado, corrigido pelo nosso Pai, gente, enquanto o açoite não chega aonde que o nosso Pai quer que ele chegue, que ele tem que chegar, né, não adianta, pode chorar, pode espernear, pode pedir oração, pode fazer o que for, né, porque todo propósito tem um tempo determinado por Deus, até mesmo a correção, tudo tem um tempo determinado por Deus. Então, quando o pai pega um filho para açoitar o seu próprio bem, ele vai açoitando, e o filho vai gritando, vai chorando: tá bom, pai, chega, pai,
né? É só o pai que sabe quando chega. E não tem mãe que pode interferir, né? Fazer com que o pai... Até pode haver, né? Pode acontecer, né? De algum pai ceder o pedido da mãe, né? Mas o Pai Celestial, né? Ele é perfeito. Ele é absolutamente justo, né? Então, há um tempo determinado. Então, amados irmãos, e o nosso Pai Celestial, ele só corrige e açoita aquele que é filho dele. Ele não corrige, não açoita filhos das trevas, entendeu? Não basta ser somente crente, evangélico, cristão. Não, isso é nada e mais nada, né? Se nós não recebemos de Deus, o nosso Pai, o espírito de filiação, né? Então, o que acontece? Como diz o escritor hebreu, se estáis sem correção para a disciplina, para sermos filhos bem disciplinados, educados, parecidos com o nosso pai, com a pessoa do nosso pai, quer dizer que nós não somos filhos, né? Porque de natureza todos nós somos desobedientes, todos nós, entendeu? E a desobediência leva ao castigo, né? Não existe nenhum crente que pode dizer que nunca desobedeceu e que não vai desobedecer a palavra do nosso Pai, o nosso Pai e a sua palavra, né? Então aquele que come e bebe, se você é filho de Deus, é filha de Deus, e você está comendo e bebendo, né, para a sua própria condenação, né, pode esperar que o Pai Celestial, bondoso, longânimo, misericordioso, compassivo, né, ele vai sim te açoitar, te repreender e açoitar se necessário, castigar, pegar a vara e bater, até que nós venhamos compreender que não se deve fazer isso, comer e beber do cálice e do pão, comer do pão e beber do cálice indignamente, né? A origem da compreensão que eu obtive, me aconteceu algumas vezes, né, que acontece uma, acontece duas, a gente é meio lerdo, né, desatencioso, e a gente não presta atenção. Amados irmãos e amigos, tudo que nos acontece, até mesmo a queda de um só fio de cabelo, tudo é da permissão e do conhecimento do Senhor Deus, né? Então, é da permissão. Se está acontecendo, é porque o Senhor Deus está permitindo que aconteça, né? Então, esse é um princípio. Aconteceu, né? É porque o Senhor Deus está permitindo, Ele sabe, né? Então, amados irmãos, me aconteceu uma vez, me aconteceu duas, né? E a minha consciência não foi despertada com o fato, né? E o fato foi o seguinte: a última vez, que não faz muito tempo, uma determinada pessoa, eu falando com uma determinada pessoa, conversando, estava ali, parecia que eu estava tentando ensinar, explicar algo, né? Estava falando, e era sobre mulher, né? Sobre mulher, algo a respeito do mundo feminino, me parece, mas resumindo, era sobre mulher, né? E de repente essa pessoa me disse o seguinte: ô Joel, eu já reparei uma coisa, você fala muito sobre mulher, né? Mas é sobre um particular ali, do mundo feminino que eu estava falando. Então, essa pessoa me disse assim, me interrompeu e disse assim: eu já reparei que você fala muito sobre esse detalhe aí do mundo feminino, sobre mulher, né? Irmãos e amigos, confesso para vocês, aquela palavra foi penetrante na minha mente. O que aconteceu? O resultado daquela palavra não foi de forma assim brusca, não. Foi dito de forma suave, né? Aquela palavra me intimidou e me bloqueou, entendeu? Me intimidou e me bloqueou, eu fiquei parado sem graça, entendeu? Fui vencido pelaquela palavra. E aquilo ficou me inquietando. E eu tentando compreender, foi até que o Senhor me deu compreensão, né? Então, eu fui levado para a questão do corpo do Senhor, que nós somos membros do corpo do Senhor. E os irmãos sabem, precisa nem dizer para reparar, né? E os irmãos sabem que os membros do corpo físico, eles fazem movimentos limitados e repetitivos, né? Por exemplo, o braço esquerdo, ele sustenta o escudo da fé, né? E qual é a função do escudo? É proteger, né? Proteger o peito, a cabeça e o peito e os braços, né? Então o que acontece? Então os movimentos do braço esquerdo que sustenta o escudo, se você é membro do braço esquerdo, está ligado ao braço esquerdo, então seus movimentos vai ser repetitivos e limitados como todos os demais outros membros, né? Que não somos absoluto, é somente o Senhor Deus, né? Então o que acontece, né? Os movimentos desse braço esquerdo não vai ser o mesmo do braço direito que manuseia a espada do Espírito. Os movimentos são diferentes, né? Ainda que limitados e repetitivos, eles são diferentes. Entendeu? Então não dá para fazer comparação, é injusto fazer comparação, querer que os membros, se eu sou membro do braço esquerdo, né? Estou ligado ao braço esquerdo, né? E nós sofremos tentação, né? O diabo, o enganador Satanás, né? Ele nos tenta, ele lança seta na nossa mente, tentando a convencer os membros do outro lado do corpo,
né, a fazer os mesmos movimentos que nós, a ser igual a nós, entendeu? Então, se nós não compreender o corpo do Senhor, não discernir o corpo do Senhor, nós vamos estar sendo pedra de tropeço, instrumentos de Satanás, entendeu? Para tirar o membro do lugar dele pelo qual ele foi chamado, entendeu? Então, isso aí é outra coisa também. Satanás tem seus mensageiros e ele trabalha de forma sagaz, inteligente e sutil para tirar o membro do lugar dele, porque uma vez tirando vai trazer prejuízo no corpo, entendeu? Por exemplo, tem vários exemplos que a gente pode usar como exemplo, né? Por exemplo, é igual pegar uma pessoa que recebeu o dom de evangelista, né, e colocar ele para presbiteriar uma congregação ou para pastorear uma congregação. Não funciona. Não funciona e o Senhor Deus não aceita. Pode até fazer isso humanamente, mas o Senhor desconhece isso e rejeita isso, entendeu? E o crente não vai granjear, né, o talento que o Senhor deu, o talento vai ficar enterrado, estagnado. Quando chegar no grande dia, ele não vai ter o resultado, o que o Senhor vai pedir a ele. Por que razão? Porque ele estava fora do seu lugar, entendeu? Até no reino humano, da vida profissional, no reino profissional, né, pode sim, acontece ou melhor dizendo, as empresas zelosas, cuidadosas, elas não aceitam o eletricista. O cara pode falar que sabe fazer o trabalho, mas elas não aceitam, entendeu? Não aceita o eletricista fazer o serviço de pedreiro. Isso é empresa bagunçada. E o reino de Deus, ele é absolutamente ordeiro. Absolutamente ordeiro. O Senhor Deus não aceita colocar um membro no lugar do outro para tampar buraco. Não aceita, né? Então é necessário nós compreender as Escrituras, mas também o poder de Deus, né? Quem separa? Quem indica? Quem nomeia? Através de quem? Através da pessoa do Espírito Santo de Deus, né? Então faz lembrar do capítulo 13 de Atos, salvo engano, é o capítulo 13, né? Aonde, bom, estou quase chegando no meu destino, queria continuar falando, mas daqui a pouco vou ter que parar. Então, voltando ao assunto, lá no final da reunião ministerial que houve em Jerusalém, no capítulo 13 de Atos, salvo engano, Pedro diz assim: olha, nós e o Espírito Santo concordamos, chegamos a esse acordo, né? Então deve haver, sim, pardal solitário, deve haver sim a participação, que é a orientação do Espírito Santo de Deus. E nós podemos sim, com muita facilidade, desprezar o Espírito Santo de Deus e fazer do nosso jeito, separar quem quiser, colocar uma pessoa que segundo o nosso parecer, nossa visão humana, né? Eu vou parar de falar para falar uma coisa aqui que eu sempre me chama a atenção: dois caminhos, né? O caminho largo e logo aqui um caminho muito estreito, né? Todas as vezes que eu passo aqui, isso me chama atenção, né? Então, não é simpatia não, mas todas as vezes que eu chego aqui, eu pulo para o caminho estreito, né? Aí, bom, voltando ao assunto. Então, amados irmãos, capítulo 13 de Atos, Pedro disse assim: nós e o Espírito Santo. Então, por exemplo, na congregação. Gente, às vezes acontece falta de zelo e desprezo da pessoa do Espírito Santo de Deus, e por não compreensão das Escrituras do poder de Deus, né? Há certos comportamentos assustadores, desrespeituosos a Deus, comportamentos que são gritantes, está gritando, dizendo que o Espírito Santo de Deus não está participando e que ele está sendo desprezado, né? Aquelas colocações assim, uma dirigente do ciclo de oração, uma dirigente da mocidade, um porteiro, entendeu? Tudo, irmãos, até o substituto de Judas Iscariotes, os irmãos lembram que houve uma cerimônia, né? Houve um cuidado, um zelo para separar o substituto de Judas Iscariotes. Poderia ali ter feito um tampa-buraco, mas o Senhor Deus não aceita quebra-galho, Ele não aceita tampa-buraco. Então, irmãos, se nós julgássemos, né, o Senhor Jesus disse: não julgueis pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Se nós e os nossos pais na fé, os nossos pastores, julgássemos a nós mesmos, nossos atos, segundo a reta justiça, amados irmãos, nós ia ver que nós estamos cometendo barbaridades, coisas graves, né? E quando chegarmos à compreensão que nós estamos cometendo coisas graves, nós vamos pensar assim: gente, como que o Senhor não nos matou ainda, né? Quando nós estamos praticando essas coisas, né? Esse desprezo a Deus e a sua palavra, né? Então o que acontece? Ali, irmãos, às vezes a indicação de uma pessoa, né, ou de duas, e a igreja, o corpo é posto de lado, entendeu? Não mais, em muitos lugares, a igreja não participa, né, na separação, né, ou na eleição, ou separação, eleição de um membro do corpo, né? E isso denota claramente que ali o anjo da igreja, juntamente com a igreja, não tem nenhuma compreensão, nenhum discernimento do corpo do Senhor, né? Então, o tal vai estar comendo, significa claramente que o tal está comendo e bebendo todos os meses, está comendo e bebendo todos os meses a ceia do Senhor, para a sua própria condenação, né? Então,
O que acontece? Então os frutos são produzidos, né? Os frutos são produzidos. E os frutos são gritantes, né? São gritantes. Os sinais são gritantes, né? Estão dizendo que alguns sinais dizem assim, não, esse é um falso profeta, é um enganador, é um mentiroso, né? Vocês estão na mão de um enganador, de um obreiro fraudulento, né? E por nós não considerar as advertências do Senhor, a palavra do Senhor, não compreender os mandamentos, o ensino do Senhor Jesus, né? O que acontece? O que acontece? Nós vamos desprezar o poder de Deus. O problema é que me desconcentra todinho. Eu deveria ter passado para o outro lado, que é muito mais isolado, né? Mas eu não vigiei. Esse banquinho aqui, esse é o preferido, né? Ou às vezes, né, sento aqui, nessas pedras aqui. Mas bom, voltando ao assunto, para de fazer publicidade, né? Tem uma coisa aqui nesse banquinho, mas bom, vamos parar de fazer publicidade. Então, amados irmãos, voltando ao assunto, passar pelo um caminho mais isolado, eu vou demorar a chegar o meu destino, mas como eu estou falando, então eu tenho que passar por um caminho mais longo, ainda que mais longo, pelo fato de ser isolado, né? Aí eu posso falar tranquilamente. Então, passa por aqui mesmo. Então o que acontece? Então quando eu fui chamado a atenção, né? O que me chamou, que despertou a minha consciência, né? Para me remeter à compreensão daquilo que o Senhor queria que eu compreendesse, obtivesse a compreensão, né? Eu fiquei bloqueado de um sentimento de vergonha, porque é necessário você sentir, é necessário despertar o sentimento, né? Para não ser somente memorização, né? Então envolve o aprendizado, a compreensão, envolve o sentimento e a mente, né? Então o que acontece? Então um forte sentimento de vergonha tomou conta de mim naquela hora, e eu fiquei paralisado, eu fiquei bloqueado, né? Então aquilo ficou memorizado na minha mente, né? Porque atingiu uma profundidade que tinha que atingir, e atingiu, né? Então eu adquiri a compreensão naquela hora, que guardei aquela compreensão no meu coração, né? Vou traduzir não, tradução e versão. Vou fazer uma versão para que talvez, né, eu sou péssimo não falar as coisas. Aí o que acontece? Vou fazer uma versão do então naquela hora eu compreendi como é que Satanás, quando nós damos lugar ao diabo, né, e ele nos usa daquela maneira, o que produz? Neutraliza o crente, né? O crente fica neutralizado, ele é intimidado, né? E os tímidos não herdarão o reino de Deus, não herdarão, ficarão de fora. Então o que acontece? O tímido, ele é covarde, né? Ele se acovarda, ele não fala aquilo que o Espírito Santo de Deus o inspira a falar. Então ele se torna um tímido, um covarde, entendeu? Então ele vai ter consciência de que a omissão dele vai estar causando um dano, um estrago no corpo, entendeu? E nós devemos ter essa consciência, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas, né, nós sabemos que a omissão vai mandar muitos crentes para a condenação eterna, né? Então, se nós não tiver a quantidade que o Senhor nos pedir naquele dia, o que será de nós, né? Então, voltando ao assunto. Então, eu tive a compreensão. Eu falei assim, agora eu entendi, né? Então, uma das razões que o apóstolo, né, recomendou, ordenou, dizendo, não deis lugar ao diabo. E a gente é uma expressão pequena, né? Não deis o lugar ao diabo, mas por que nós não devemos dar? Será por quê? Nós devemos ter compreensão. Ou porque nós somos instrumento de Deus, do Senhor Jesus, né? Servo do Senhor Jesus, instrumento de Deus, ou somos instrumento de Satanás. Não existe meio termo, né? Então, basta 30 segundos, uma fração de minuto, né, para através de nós, o diabo ou Satanás fazer um estrago através de nós, entendeu? A gente descuida, né? E ele entra em poucos segundos, né? Através de nós, ele pode causar um dano no corpo de Cristo. Pode levar um crente a desanimar na fé, a bater alguém na fé, né? Até então, tudo que nós devemos produzir, sair da nossa boca, deve ser somente aquilo que serve de edificação para o outro, né? Uns aos outros, né? Deveríamos estar trabalhando na edificação do corpo de Cristo Jesus, né? Então, sem edificação, sem crescimento, estrutura,
vai cair espiritualmente. Pode ele ter ali um grande grupo ali permanente, né? Mas está morto espiritualmente, né? Não está produzindo talento, né? Então não adianta nada se os talentos forem enterrados, né? Forem enterrados. Não adianta nada, é perca de tempo, né? Porque o Senhor vai nos pedir, né? Vai nos pedir conta vai nos pedir conta no grande dia, né? Então, e ai de nós se nós não tiver a quantidade que o Senhor nos pedir, né? Ai de nós. Então, uma das missões do enganador, Satanás, né, é de nos tirar da posição, porque tirando da posição não vai ter produção, aquela produção para o que agrada ao Senhor e para o grande dia de prestação de contas, né? Então, o que acontece? Com muita facilidade, nós damos lugar ao diabo. E quando nós damos lugar ao diabo, né, vai produzir um estrago qualquer. Vai produzir um estrago qualquer. De qualquer maneira vai produzir um estrago, né? Então não tem como. Então, nós devemos ter compreensão de um dos porquê que nós não devemos dar lugar ao diabo, né? Então, o que acontece? Uma vez nós dando lugar ao diabo, né, com muita facilidade, o diabo, através de nós, pode bloquear, intimidar um crente que está na sua posição, que levou anos para chegar ali, né, naquela posição do corpo, assumir o seu lugar no corpo, né, e exercer a sua função no corpo, né? Então o que acontece? Um pequeno momento, né, através de mim, através de você, ou através de nós, né, Satanás, o enganador, ele pode nos tirar, levar nós, através de nós ele pode tirar um membro do corpo do seu lugar, entendeu? Aí vai causar desordem. E no reino de Deus, o Senhor não aceita desordem. Não as pode haver na congregação, na empresa, na rua, na família, mas no corpo do Senhor não. O Senhor não aceita desordem, né? Então o que acontece? E por falta de discernimento, por falta de compreensão das Escrituras e por não compreender o corpo do Senhor, né, nós podemos sim com muita facilidade ser instrumentos de Satanás para causar desordem no corpo do Senhor. E a condenação é certa, irmãos. O Senhor Deus é longânimo, né? Ele não vem de imediato assim. Não, é um tempo determinado, né? Aí o que acontece? Aí o crente, ele vai causando desordem, estrago, né? E o crente não, Satanás através do crente, por ignorância. Então, está claro nas Escrituras, todo mês nós lemos, né? Aquele que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, o tal come e bebe para a sua própria condenação, né? E se houver algum de nós que está comendo e bebendo indignamente, se não se arrepender, pode anotar, pode escrever aí, a condenação será certa, né? E pode chegar a qualquer momento, né? Então, eu tô quase chegando no meu destino final, então antes eu vou parar de gravar. Bom, meus amigos, em nome de Cristo Jesus, já fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu tô voltando pra casa. Dá pra falar mais um pouco ainda. Caminho de casa agora. Então, eu não sei, que eu nem lembro o que eu tava falando por último. A questão da compreensão, envolve sentimento, né, e a mente, consciência e o emocional. Então foi ali que eu tive compreensão. Falei assim, é assim que Satanás, é um dos métodos de Satanás, né, para intimidar, bloquear, nos intimidar, o resultado nos fazendo sendo crentes tímidos, né, ou covardes. Foi aí que eu tive a compreensão, dessa coisa. Então essa compreensão me levou a outras compreensão, né? E graças a Deus por tudo. Isso aqui me faz lembrar aqueles crentes velhos, né? Idoso. Crente bom. Não precisa ser crente não, pode ser o homem mesmo, natural, normal. Tem 90 anos, 100 anos, 110 anos, sei lá. É difícil imaginar que essa árvore aqui um dia foi novinha, bonitinha, né? Foi uma franguinha. Agora tá aí toda desgaiada, coitada. Ô, gente, mas dá uma sensação gostosa. Não sei de explicar. Passar debaixo das árvores dá uma, sei lá, uma sensação gostosa. Bom, ainda de retorno pra casa. Agora pra chegar em casa, vou a pé, não vou de bus não. Então, tava pensando, teve um momento que eu dei uma pensadinha. Umas coisas que me chamam a atenção, gente. Essas ribaceiras assim no meio da mata. Mas bom, voltando, deixa eu ver o que eu tava pensando, nem lembro mais.
nos faz lembrar de um mandamento dos apóstolos. De um mandamento, né? Está na carta aos Hebreus. Não sabia quem escreveu a carta aos Hebreus, mas é um mandamento. E deve ser de um apóstolo. Né? Ou não sento, mas é da parte do Senhor. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Né? Exortar é aconselhar. Né? Exortar é como, por exemplo, quem já pescou, quem já caçou, fez armadilha, né, para apanhar algum animal, apanhar para objetivo da alimentação, né? Não matar por covardia. Mas é por aqui também. Eu vou falar que eu não venho aqui mais. Aqui também é um dos lugares que às vezes eu venho. Mas aí voltando ao assunto. Exortar uns aos outros é aconselhar, tem que ter de coração, com propósito no coração. No amor de Deus. Né? Essa exortação com o objetivo, esse aconselhamento uns aos outros. Não é sair por aí dando tiro, não, para tudo quanto é lado, não. Né? É dentro da oportunidade que nos é dada, né, de aconselhar uns aos outros. Né? Então, é dentro da oportunidade, é no tempo, porque todo propósito tem um tempo. Então, o que acontece? Essa gente ali, naquelas... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Naquelas quedas ali, ó. Tem cada truta selvagem que para arrancar a bicha da água no anzol é uma luta gostosa. É excitante, emocionante. Aqui, dá pra ver não. Aqui não tem. Porque elas são discretas, são sutil. Ou bichinho, né? Ou peixe sutil, acho que todos, né? Não, tem aqueles que é menos. Mas a truta selvagem, a truta, é um peixe gostoso para pescar. Dá uma emoção, que é uma luta, né? Pra você arrancar ele da água, que ele resiste. E gostoso, né? A carne de um peixe gostoso. Né? Então, aí a gente tem que exortar com o coração como tá ganhando. Como se fosse pegar uma alma para Deus. Entendeu? Para aquela alma, aquele crente não descuide e perca a salvação. Porque perdendo a salvação, vai lhe restar somente a condenação. Né? Para que ele não vá para a condenação eterna. Né? Então deve ser com consciência. Né? E com amor no coração, envolve sentimento. Né? Exortar, aconselhar. Né? Porque tem uma exortação carnal, por inveja, ela é feita, impulsionada pelo ciúme. Né? Não com propósito para Deus, mas sim para domínio, para ter domínio sobre aquela alma, entendeu? Então, é muito perigoso mesmo a não compreensão das Escrituras, não discernir, né? Não discernir, não compreender as Escrituras. Então, pode nos levar à morte, né? A nossa morte e a morte dos outros. Podemos passar de instrumentos gerador de vida, levador de vidas, levar a vida aos outros para assassinos, homicidas de almas, né? E sem saber, sem ter consciência, porque muitas coisas só vão ser reveladas, né, no grande dia. Só lá no grande dia é que muitos vão ver, vão enxergar que estava no engano, que estava enganado, né? E que cometeram atrocidades espirituais, abortos espirituais, assassinatos espirituais de almas, né? Pensando que estava agradando a Deus, e estava sendo assassinos, né? Bastava Satanás encomendar que o tal crente ou a tal crente matava, né? Então, é assim. Então muitos só hão de ver, muitos crentes, muitos mesmo, né? Que hoje pensam que estão no caminho certo, né? Por estar expulsando os demônios, por estar profetizando, por estar realizando milagres no nome do Senhor, eles na cabeça deles, isso serve para mim também, né? Na cabeça deles eles estão certíssimo, estou fazendo a obra do Senhor e papá, aquela coisa toda. Mas os tais só vão enxergar, só vão ver que caíram no engano do pecado, né? É lá no grande dia, quando será tarde demais, né? Então é hoje que nós temos que exortar uns aos outros, né? Com amor, em amor. Exortai-vos uns aos outros, né? Todos os dias. Para quê? Não é por quê. Para quê? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O trem já foi? Bom, eu vou a pé mesmo. Então, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amados irmãos em Cristo Jesus. Gente, é assustador, né? Muitos de nós ainda não têm a compreensão de quanto o pecado é enganador. E, nossa, mas a gente é enganador demais a conta, né? Mesmo que eu tive a compreensão, um pouquinho de compreensão, mas é muito mais ainda do que a minha compreensão, né? Eu necessito mais ainda de compreensão, né? Não só esse respeito, de quão o pecado é enganador, né?
Então, quando nós temos essa compreensão, ela nos motiva, nos encoraja a exortar uns aos outros, né? A gente vai exortar, vai haver lobos, né, com aparência de ovelhas, aqueles crentes com aquela cara de crentes piedosos, mas no interior são lobos cruéis, né? E aí, por a gente não saber, né, a gente vai exortar e eles vão dar uma investida, né, contra nós, né? Vai investir, né? Porque a exortação, ela agita a serpente, a víbora, né, que está na nossa carne, em todos nós, assim. Então, voltando ao assunto, todos nós, na nossa carne, há um espírito, o espírito de víbora, né, que ele fica lá quietinho, igual uma cobra, uma serpente manhosa, se cutucar ele acorda e bate o chocalho e nos ataca, né? É um espírito, é como diz o João Batista, e o Senhor Jesus também diz, né, aos fariseus, aos escribas fariseus, raça de víboras, né? Então a víboras ali estava ativa neles, operante e ativa neles, né? Então já é um tanto mais fácil para perceber. Agora, quanto àqueles que o espírito da víbora não está ativo, operante, está ali camuflado, né, como a serpente no meio das rochas ali, no meio das folhas secas, né? Então a gente pode chegar e ser picado por uma víbora dessa, né? É crente, tá ali com cara de piedoso, participa da Santa Ceia, né? Pode ser eu também, né? Que tá na minha carne, né? Esse espírito, ele tem que ser sufocado, né? Então quando vem o conselho, a palavra da parte do Senhor, ela também é fogo, né? Então quando a palavra vem e entra no nosso interior, esse fogo, né, da palavra, ele queima essa víbora, acorda essa víbora, e ela ataca, ela reage, entendeu? Então vai depender do espírito que manifesta, que destaca em cada um, né? Se é bode, se é víbora, né, vai ter esse comportamento da serpente, da víbora, né? Se é o espírito de bode, vai dar cabeçada, né? Se é o espírito de cão, vai latir e tentar nos morder, né? Agora já os lobos não tem como. Tem que ser mesmo prudente, bem diz o Senhor Jesus. Sejais simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Tem que ter a sagacidade. Nós temos que ter, não ser serpente, mas ter a sagacidade que uma serpente tem. Porque em todo o tempo nós somos enviados, ou nós fomos enviados e estamos constantemente a meio de lobos cruéis. Lobos que não têm compaixão, que não têm piedade. Eles não sabem o que é isso, né? E estão no nosso meio. São pessoas, gente boa, bacana, crentes, obreiros, que participam da Santa Ceia, independente seja de posição de cargo. É aqueles que têm aparência de crente, olha assim, é uma autêntica ovelha, né? Mas o interior é lobo. Aí, para exortar, tem que exortar com prudência, né? Aconselhar com prudência. Você tem que ir devagarzinho, pôr a pontinha do pé, porque se for um lobo, ele mata, ele estraçalha todinho, né? Vocês lembram aquela advertência de Paulo, aquela profecia de Paulo? Paulo revelou aquela revelação que ele recebeu da parte do Senhor, revelação profética. Ele disse assim, Atos capítulo 20, né, verso 29 e 30. Eu sei, disse Paulo, eu tenho certeza que logo depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no meio do rebanho e não pouparão o rebanho. Irmãos, aconteceu, se cumpriu. Assim que Paulo partiu para o Senhor, morreu, né, na carne, fisicamente, né, veio os lobos cruéis e entrou no meio do rebanho, irmão, e arrebentou com tudo, entendeu? Não poupou o rebanho. Então lobo, um espírito de lobo, eu julgo que né, o tanto da serpente, vocês são muito perigosos mesmo. Existe prudência, existe cautela, né? Que se pegar, arrebenta o coração do crente, mata lá dentro do crente, e o crente abandona a fé, ele para, ele não mais exercita a sua vocação, o seu chamado, entendeu? Se ele tem 3 talentos, ele enterra 2 e executa 1, né? Por que razão? Porque Satanás, através de outro crente, obteve sucesso, né? E nós sabemos que aquele que foi dado 3 talentos, o Senhor vai pedir 6, né? E se chegar lá apresentar, tiver somente 5,9, a condenação é certa, né? Então, exortai-vos aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se embruteça ou se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, um coração endurecido, irmão, esquece. É só Deus mesmo. E se o Senhor quiser, se Ele achar graça, se agradar, né, em quebrar esse coração e fazer novamente um coração de carne. Se o Senhor, né, quiser, né, fazer. Então Ele pode fazer, mas Ele pode também, Ele tem poder para fazer, transformar um coração de pedra, um coração duro, em um coração de carne. Mas só que tem uma coisa, pode o Senhor também não querer, Ele pode rejeitar para sempre, né? Então
Então o que acontece? Não é nós, muitas reações, não é nós, não é humano, é Satanás ou o diabo através de nós que está provocando aquela reação, entendeu? E leva a provocar aquela reação. Pois aquela reação, né, pode impedir aquele que está nos aconselhando, nos exortando a parar, a se intimidar e não mais nos aconselhar. Porque bem sabe Satanás que a palavra, o conselho vindo da parte do Senhor Deus, ele pode entrar no coração e produzir fruto digno de arrependimento, pode produzir arrependimento, pode produzir entendimento, compreensão, né? Então, Satanás ele age antes para impedir, né? Então o que acontece? Então, se ele conseguir impedir aquele que fala, aquele que está transmitindo o conselho da parte do Senhor, se ele conseguir impedir, não vai produzir fruto, não vai produzir resultado, né? Então, e é um dos maiores desafios, responsabilidade, creio eu, é essa de exortar uns aos outros, né? E ali a gente vai, no fim do dia, vamos figurar para entender melhor, no fim do dia a gente vai estar esbagaçado, no fim de um tempo ali, de uma semana, sei lá, a gente vai estar ferido, desanimado. Aí, como não bastasse, Satanás, o diabo, quer dizer, o acusador, vai lançar suas setas na nossa mente, dizendo, não vale a pena, você está perdendo o seu tempo. E outros pensamentos mais que vêm na nossa mente quando estamos fragilizados, machucados, entendeu? Então, irmãos, isso é ser real no reino de Deus, né? De ser picado por serpentes, ser mordido por cães, mordido por lobos, ser intimidados, assombrados. Irmão, pra quem já viu lobo, sem entrar em detalhe, não, gente, tanto lobo, você trombar de frente com o lobo, você gela, entendeu? Então, quando você tem compreensão que aquele crente ali é um lobo, ele está simplesmente vestido de ovelha, você desanima, mas bate um desânimo, você bate um desânimo geral, na sua vocação, na sua responsabilidade, entendeu? Não precisa ser o dirigente da congregação, um obreiro, pode ser um crente ali no meio da congregação. Se ele for um lobo e você tiver o discernimento da parte do Senhor, ver, compreender que aquele ali ou aquela ali é um lobo, você desanima, te gela, dá um gelo na alma, entendeu? Só de ver, só de compreender, só de saber, dá desânimo, entendeu? Porque ele domina ali, pela palavra, pelo comportamento, né? Mas isso aí no espiritual, ele domina ali o ambiente, entendeu? Vai tentar tirar uma ovelha que está sendo arrastada por lobo, vai lá tirar da garra do lobo para ver o que acontece, né? E o Senhor Jesus, capítulo 10 do Evangelho de São João, o Senhor fala sobre isso, né? Até o mercenário, quando vem ele vê vindo o mercenário, o lobo, né? Aquele que não é pastor, ele foge. Então ele não é pastor, ele é um mercenário, é um covarde, né? Porque irmão, foge, irmão. Para quem tem compreensão, irmão, teve a compreensão, a revelação do que é um lobo espiritual, irmãos, tô falando baseado em mim, porque eu sou um tanto fraco na fé, sou covarde, tímido, medroso, quer dizer, né? E pode ser até alguém audacioso, corajoso, né? Mas para enfrentar um lobo, irmão, para enfrentar o lobo, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Aqui é um atalho, mas vai dar lá na casa, então não vou estar não, passar no fundo da casa dos outros. Então, amados irmãos, então quando nós vamos no exercício do nosso chamado, que é um dos chamados a exortar, aconselhar uns aos outros, né? Devido à nossa tendência que nós temos de ser descuidadosos, distraídos e dormir, né? Exortar também pode se figurar o exortar também, para entender melhor, assim digo eu, e creio eu, é acordar alguém que está dormindo, né? Antes do tempo, antes da hora, né? Que às vezes, irmãos, a gente fala assim, nem fala que vai cochilar, a gente às vezes encosta assim e acaba dormindo, cochilando na hora que não pode cochilar, né? Então, se a gente vê um irmão nosso na fé cochilando e dormindo, né, nós temos que acordar ele, né? Acordar ele. Então, e muitas das vezes tem aqueles que não gostam de ser acordado. Você vai acordar ele fica bravo, né? Então, vai lembrar do Senhor Jesus lá no Getsemane, né? Quando ele orou por 3 vezes, ele achou os discípulos dormindo, né? E ele disse, não podeis velar comigo nem 1 hora, né? Eles não conseguiram, eles estavam cansados da jornada durante o dia, né? Eles não tinham capacidade, resistência física para ficar 1 hora ali acordado, velando com o Senhor, né? Não conseguiram, não aguentaram. Então nós estamos vivendo esse momento também espiritualmente. Nós não estamos aguentando, nós não estamos suportando ficar acordado, estamos todos cochilando. Para lembrar das 10 virgens, na parábola das 10 virgens, né? E todas cochilaram e dormiram, todas, né? E nós não estamos aguentando, irmãos. O cansaço espiritual, né? A gente vê o retrato do cansaço espiritual, ele manifesta no cansaço físico, né? Você vê as pessoas cansadas, né?
cada vez nós estamos mais cansados fisicamente, mentalmente, assim também no espiritual, né? Estamos cansados, desanimados, desmotivados, estamos cochilando. Todas vão dormir, irmãos, todos vão dormir, tanto os sábios como os insensatos vão dormir, entendeu? Então não tem como, né? E aí aquele que tendo pouca força e guardasse a palavra da minha paciência, nem aquele que está tendo ainda com pouca força e que está guardando a palavra do Senhor, né? Ainda são pouquíssimos. E esses estão aconselhando, estão exortando, com fraqueza, com pouca força, né? Até acontecer que todos vão de dormir, vai haver um sono, né? Haverá dia, a noite vem, e quando essa noite chegar, ninguém poderá mais trabalhar, ninguém, espiritualmente falando. Então nós estamos nesse período aí, nesse momento aí, né? Então não é fácil, né? Às vezes a gente vai, mesmo pecador que a gente vai aconselhar uma pessoa, exortar um crente, né? A fim de que ele não experimente a dor que você experimentou, a consequência, o pecado que você experimentou e está experimentando, né? Que ele não entra por aquele caminho. Você vê que ele está entrando, que ele está com a ponta do pé para cometer aquele pecado, né? Aí você vai por amor aconselhar a ele, exortar a ele, né? Ele não gosta, entendeu? Ele tem reações que nos entristecem, comportamento que nos entristece, né? Aí gera aquela ideia. Parece que o seu conselho, a sua exortação não é pro bem dele, tá? Parece que está empurrando ele pro inferno, o comportamento dele, né? Já uma vez eu tive a coragem de dizer assim: não, ó fulano, eu tô te aconselhando, não tô te empurrando pro inferno, pra condenação eterna, não pro pecado, não. O propósito, né, embora que eu sou pecador, é de que você não vá por esse caminho, não entre. Eu entrei nele e as consequências carrego até hoje, as marcas, né, desse caminho. Não vá por esse caminho, né? Não vá, porque as consequências, que tudo que o homem semear, isso também ele se fará, né? Aí tu diz: não vá, não entra. Por que razão? Porque você está vendo, você tá, no seu entendimento, você está entendendo que o tal irmão está com a ponta do pé para entrar ali naquele caminho, ou cometer aquele tipo de pecado, aquela desobediência, experimentar tal coisa, né? Não é só a questão pecado sexual, não, é qualquer outra coisa, né? Então, aí tem crente, eu também já fiz isso, irmão. A gente solta os cachorros, né? Lá na antiguidade, alguns anos atrás, era mais comum, né? E de crente falar assim: vai cuidar da sua vida, olha os seus filhos, você não dá conta nem dos seus filhos, não corrige nem os seus filhos, e agora você está querendo pôr moral em mim, E o pior, irmãos, que tem pessoas que escutam ali, eles não ouvem, escuta na hora e depois sai falando pelas costas: fulano estava me aconselhando, querendo pôr moral em mim, mas não tem moral nenhuma para me aconselhar. As pessoas, nós esquecemos, por não compreender as escrituras, nós esquecemos da mula de Balaão, nós esquecemos do corvo que levou pão para o profeta Eliseu, né? Então, nós temos a miserável tendência de que o conselho, a palavra vindo da parte do Senhor para nossas vidas, nós temos a miserável tendência de querer que esse conselho, que essa palavra, né, venha através de um anjo, né, através de uma águia, né, mas nunca através de uma mula e nunca, muito menos, através de um corvo. Olha o tamanho dessa bruta. Um dia estava em pé, né, destacava, dava sombra, era admirada, e agora está aí, ó, só o bagaço apodrecendo. Que lasqueira, ó. E assim, se a gente não vigiar, né? Se a gente não vigiar, pode chegar a esse ponto aí espiritualmente, né?